Bem-vindos a uma jornada épica através das páginas da Bíblia, onde fé, esperança e a promessa de salvação se entrelaçam em uma história que tem atravessado gerações. Hoje, mergulhamos profundamente na vida de Noé, um homem de fé inabalável em um mundo à beira do caos. Neste episódio, vamos explorar não apenas a famosa história da Arca e do Dilúvio, mas também descobrir as lições profundas e os símbolos que apontam para algo muito maior do que Noé e sua família. Vamos desvendar como esta antiga narrativa se conecta com a promessa final de salvação em Jesus Cristo. Prepare-se para uma viagem emocionante desde a construção da imensa arca, passando pelas águas tumultuosas do dilúvio, até a promessa divina refletida no arco que representa a aliança de Deus com os homens. Vamos descobrir juntos o poder da obediência, da fé e da promessa de Deus que se estende desde Noé até cada um de nós hoje. Então, sente-se confortavelmente, abra seu coração e sua mente, e vamos juntos redescobrir esta história incrível, cheia de significado e esperança. Seja bem-vindo ao nosso estudo sobre Noé, um verdadeiro convite para fortalecer sua fé e encontrar inspiração para a vida diária. Capítulo 1 – O chamado de Noé, Gênesis 6:8-13. Noé, um homem de fé e integridade, vivia em um mundo consumido pela iniquidade. Sua vida reta era um contraste vivo com a corrupção que o cercava, Gênesis 6:8-9. Deus, vendo a maldade que havia tomado conta da terra, decidiu que era necessário um novo começo. A destruição da criação corrompida por meio de um dilúvio era parte do seu plano divino, Gênesis 6:11-12. Noé foi escolhido para ser o portador de uma nova esperança. Deus lhe revelou o plano para a arca, uma embarcação que salvaria não apenas sua família, mas também um remanescente da criação, Gênesis 6:13-14. A fé de Noé foi posta à prova. Ele não apenas acreditou na palavra de Deus sobre eventos que nunca tinha presenciado, como a chuva e o dilúvio, mas também agiu, começando a construção da arca. A obediência de Noé prefigura a salvação em Cristo. Assim como Noé entrou na arca para ser salvo das águas, nós entramos em Cristo para ser salvos do pecado. Este é um poderoso simbolismo da redenção que vem através de Jesus. Capítulo 2 – Preparativos para o dilúvio, Gênesis 6:14-22. Deus forneceu a Noé instruções detalhadas para a construção da arca, suas dimensões, materiais e design. Essas instruções simbolizavam a precisão e o cuidado de Deus com a sua criação, Gênesis 6:14-16. Noé, um exemplo de dedicação e trabalho árduo, mobilizou sua família neste grande empreendimento. Juntos, eles trabalharam com fé e perseverança, cumprindo a ordem divina. A promessa de uma aliança com Noé era uma antecipação da nova aliança em Cristo. Assim como Deus prometeu preservar Noé, ele promete vida eterna àqueles que estão em Cristo, Gênesis 6:18. A construção da arca tomou muitos anos, durante os quais Noé também se tornou um pregador da justiça. Ele advertiu seus contemporâneos sobre o julgamento iminente, mas, infelizmente, eles não atenderam ao chamado ao arrependimento. A arca, pronta para enfrentar as águas do julgamento, era uma representação da graça e misericórdia de Deus. Na arca, vemos um símbolo da proteção e salvação que Deus oferece, prefigurando a obra salvífica de Jesus. Gostou de viajar pela emocionante história de Noé e descobrir as profundas lições que ela traz? Então, não perca nenhum dos nossos vídeos. Inscreva-se agora no nosso canal e ative o sininho para receber notificações sempre que postarmos novos conteúdos cheios de inspiração e aprendizado. E se você foi tocado por esta mensagem, deixe o seu like e compartilhe com amigos e familiares. Cada like e inscrição nos ajuda a levar estas histórias transformadoras para mais pessoas. Junte-se a nós nesta jornada de fé e descoberta. Capítulo 3 – A chegada do dilúvio, Gênesis 7. A ordem divina chegou, era hora de entrar na arca. Noé, sua família, e os animais, guiados por Deus, começaram a embarcar. A obediência imediata de Noé é um testemunho da sua fé. Como está escrito, porque Noé fez conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara, Gênesis 7:5. A variedade de animais que entrava na arca era um espetáculo de diversidade e beleza da criação de Deus. Cada espécie, desde os menores insetos até os grandes elefantes, encontrou seu lugar na arca, uma representação da preservação e do cuidado de Deus com toda a sua criação. Curiosidade: alguns tipos de animais, os limpos entraram 7 pares, como escrito em Gênesis 7:2-3, não foram 2, como muitos falam, de todos os animais limpos tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Gênesis 7:2.3. Então, as águas do dilúvio vieram.
Primeiro uma chuva suave, depois um torrencial dilúvio, uma demonstração da justiça divina, mas também de sua misericórdia ao preservar Noé e sua família. Gênesis 7 e 10 a 12. Enquanto a arca flutuava sobre as águas, Noé e sua família encontravam-se seguros dentro dela. Este momento pode ser visto como um símbolo do batismo, que agora nos salva, não pela remoção da sujeira do corpo, mas como apelo a Deus por uma boa consciência, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. 1 Pedro 3:21. Este período na arca não era apenas uma espera, mas uma jornada de fé e esperança. A arca, um refúgio no meio do caos, prefigura Jesus, nosso refúgio e esperança em tempos de tempestade. Como Noé confiou em Deus no meio do dilúvio, somos chamados a confiar em Jesus em meio às tempestades da vida. Capítulo 4 A Arca e o Novo Mundo, Gênesis 8. Após meses de dilúvio, Deus lembrou-se de Noé. As águas começaram a recuar, marcando o fim de um capítulo e o início de outro. Gênesis 8:1. Noé, buscando sinais da nova criação, enviou um corvo e uma pomba. A pomba, retornando com uma folha de oliveira, trouxe esperança e a promessa de um novo começo. Gênesis 8:6 a 12. Quando Deus finalmente ordenou que saíssem da arca, Noé e sua família viram um mundo transformado. Uma terra limpa, pronta para um novo começo. Gênesis 8 e 15 a 17. Noé, em gratidão, construiu um altar para o Senhor. Suas ofertas eram um símbolo de adoração e agradecimento. Deus, tocado pela devoção de Noé, prometeu abençoar a terra e nunca mais destruí-la com um dilúvio. Gênesis 8 e 20 a 22. Este novo começo foi marcado pelo arco de Deus no céu, um sinal da aliança de Deus com a humanidade. Assim como o arco de Deus apareceu após a tempestade, Jesus surgiu após a tempestade do pecado, trazendo a promessa de uma nova vida e salvação eterna. Curiosidade: o arco de Deus, não necessariamente deveria ser o arco que vemos formado por gases nobres, não se sabe ao certo se é o mesmo, acreditamos que sim, mas para não usar o nome de uma deusa grega egípcia, que provavelmente era uma Nefilins, veja o card acima sobre os Nefilins, mais para frente falaremos de deuses pagãs. Capítulo 5 A Aliança e as Gerações, Gênesis 9 a 10. Após o dilúvio, Deus estabeleceu uma aliança com Noé e seus descendentes, prometendo que nunca mais destruiria a terra com água. O arco de Deus no céu era o sinal visível desta promessa eterna. Gênesis 9, 8 a 17. Este momento simboliza a fidelidade e a misericórdia inabalável de Deus, traços que encontramos plenamente revelados em Jesus Cristo. Noé, agora vivendo em um mundo renovado, cultivou a terra e começou uma vinha. Em um incidente que envolveu a embriaguez de Noé, vemos a continuação da natureza falha da humanidade, mesmo após o dilúvio. Este episódio ressalta nossa necessidade constante de redenção, uma redenção que é plenamente encontrada em Jesus. Gênesis 9 e 20 a 23. Gênesis 10, conhecido como a Tabela das Nações, registra a descendência de Noé através de seus filhos Sem, Cão e Jafé. Este capítulo estabelece as origens das várias nações e povos do mundo antigo, ressaltando a diversidade e a magnitude da promessa de Deus a Noé. Gênesis 10. A vida de Noé após o dilúvio foi marcada tanto por bênçãos quanto por desafios. Noé viveu mais 350 anos após o dilúvio, testemunhando o renascimento e a propagação da humanidade pela terra. Gênesis 9 e 28 a 29. Sua vida serve como um testemunho do cuidado contínuo de Deus e da realidade da natureza humana, que, mesmo após um novo começo, ainda necessita da graça de Deus. A história de Noé, concluindo com as gerações que se seguiram, lembra-nos de que somos parte de uma narrativa maior, uma história de fé, falhas, e a constante presença redentora de Deus. Em Jesus, encontramos a culminação dessa história, a verdadeira arca de salvação, que nos transporta para a segurança da eternidade com Deus. A jornada de Noé, desde a construção da arca até o estabelecimento da aliança de Deus com a humanidade, é uma história que transcende o tempo e a cultura. Noé se destaca como um exemplo de fé obediente, perseverança e confiança em Deus, mesmo diante de circunstâncias inimagináveis. Sua história é uma sombra daquilo que seria plenamente revelado em Jesus Cristo, o verdadeiro Salvador, que oferece salvação não apenas da água, mas do pecado e da morte. Ao refletirmos sobre a vida de Noé, somos lembrados da promessa de Deus de preservação, redenção e amor inabalável, uma promessa que encontrou sua plena expressão em Jesus, a nossa verdadeira e eterna arca de salvação.